Eu sou o Fábio Grelê, sou repórter do jornal O Estado de São Paulo, na sucursal do Rio, e tenho 47 anos. Obrigado. Primeiro, quais são as dificuldades para cobrir um caso que há apelo popular? Eu trabalho no Estadão há quase 12 anos, mas antes, durante 8 anos e meio, trabalhei no Agora São Paulo, um jornal popular do Grupo Folha, sediado em São Paulo. E ali, sim, trabalhava praticamente todos os dias na cobertura de casos populares, enfim. É, no Estadão, não tenho tanto contato, tanto convívio com esse tipo de caso, mas creio que não existam grandes dificuldades. A dificuldade é não resvalar na superficialidade, na fofoca, né? A, o jornalismo tem que ser pautado sempre por informações sérias, por informações baseadas em fontes não necessariamente oficiais, mas fontes que tenham credibilidade e nunca a dificuldade talvez seja identificar pessoas que queiram se aproveitar das circunstâncias para aparecer. Tá certo. Agora, pulando para o caso já do MC Kevin. Por que você acha que o público em si ele ficou tão em cima do caso do MC Kevin? Além do rapaz, da vítima, ser uma pessoa que tinha bastante fama entre um público jovem, existem as circunstâncias do episódio, né? De ele é, estar aparentemente se escondendo da namorada, da forma como ele tentou se esconder, aparentemente, enfim, e do final trágico. Então, são alguns elementos que atraem o ser humano de forma geral. Eu acho que por isso houve essa atração. No caso do MC Kevin, você encontrou algumas partes delicadas, tipo, isso aqui não seria legal publicar, isso aqui sim, isso daqui é melhor deixar na geladeira, isso daqui eu vou publicar sim. Se é que teve alguma coisa? Então, como eu disse na primeira resposta, o, sempre tem muita fofoca em caso popular, né? Em caso que tenha esse apelo popular. Então, havia muito comentário sem base crível, né? Sem base em alguém que tenha credibilidade, sem que a gente conseguisse apurar e ter certeza do que havia acontecido. Tudo o que foi ventilado, por exemplo, na porta da delegacia, não, enquanto a gente não tinha uma informação confiável, eu descartei, porque isso não pode, o jornalismo não pode dar dar espaço para fofoca, né? Para informações que vêm de pessoas que provavelmente só queiram usar o meio para aparecer. Isso daí você fala sobre a confirmação da morte. Não, a confirmação da morte, Na delegacia. a confirmação da morte a gente teve já por meio dos bombeiros. Enfim, a confirmação da não, né, quanto a isso não houve dúvida. Aí, quanto à morte em si, há fontes oficiais que nos garantem a credibilidade. Digo sobre
ele ter, por exemplo, supostamente levado, contratado pessoas para ir lá acompanhá-lo, enfim, toda uma série de circunstâncias que foram aventadas ao longo dos dias seguintes na porta da delegacia e que não tinham, e me parece que depois não tiveram. Eu acompanhei o caso essencialmente nos dias seguintes, né? Não depois numa investigação mais aprofundada, mas no dia seguinte o número de versões sobre o que havia acontecido era bem grande e quanto mais fantasiosa ou quanto mais com mais elementos apelativos, mais tem procura, tem likes, tem repercussão na mídia. Mas jornalismo não pode se basear nisso. Então, essas informações que soam, que soam, soam fantasiosas, soam que não tenham uma fonte confiável, tem que ser descartadas. Quando o assunto chegou na redação, MC Kevin cai do quinto andar de um hotel e morre. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros falou que era o 11º andar, mas depois foi a confirmação que foi o quinto. Qual foi a sua primeira reação e como foram os seus passos para cobrir esse caso? Isso foi num domingo à noite, né? E eu tava de plantão e no momento mesmo eu não cheguei a ir até o local. A reação, a forma habitual de cobertura é ligar para as autoridades, no caso para os bombeiros, confirmei com os bombeiros as circunstâncias, com a Polícia Civil em seguida, e depois tentei localizar até a assessoria do próprio hotel em que ele estava. Quanto à mudança de andar, os próprios bombeiros originalmente informaram um andar, depois houve a correção, mas isso não fez uma diferença considerável, porque de toda forma a gente sabia que ele havia caído. Então, se foi de um andar ou de outro, enfim, faria diferença se fosse do último andar ou do mais alto ou do primeiro andar. Mas no caso, o resultado, a morte, já estava confirmado. Então, se ele havia caído de um andar ou de outro, não fazia diferença. Depois, na apuração, isso faz toda a diferença, porque o que é que ele estava fazendo num andar ou no outro, né? Se fosse o andar em que ele estava hospedado, seria uma coisa; se ele estivesse em outro apartamento, envolveria outras pessoas, enfim, aí teria o encaminhamento da investigação seria outro. Mas para o momento para a informação em si, para a informação naquele momento, era só um número, um andar ou outro. Então, as primeiras providências foram confirmar a morte com os bombeiros, com a Polícia Civil e com o hotel. A partir da possibilidade de ter sido um suicídio, como vocês reagiriam se fosse um suicídio e como vocês agiriam posteriormente a um suicídio? Então, os jornais, nenhum jornal divulga suicídio, a não ser em circunstâncias especiais, quando há, por exemplo, indução a suicídio, né? Quando alguém induz a vítima a se suicidar. Mas, sendo um suicídio por livre e espontânea vontade, não é divulgado para não incentivar outras pessoas, para não dar a ideia. Mas ali havia
uma série de circunstâncias que indicavam que poderia, que provavelmente não fosse, né? É, tem várias, como uma das versões ali aventadas já no dia de que estava em fuga, e ninguém em fuga, aparentemente ninguém em fuga se suicida, né? As circunstâncias para um suicídio são diferentes, costumam ser diferentes dessa. É, eu já acompanhei casos de pessoas que pularam de apartamentos, de andares altos, mas em circunstâncias bem diferentes. Nesse caso, havia elementos para, no mínimo, desconfiar que não se tratasse de suicídio. Então, não houve, é, não houve inicialmente esse indicativo de que fosse. Sendo um suicídio, não seria divulgado, mas não, desde o início não me parecia tratar disso. Tá certo. A imprensa tem um papel fundamental para pressionar a justiça para resolver esses casos. E eu acredito que nesse caso a imprensa trabalhou muito bem para que a justiça resolvesse o caso o mais rápido possível, ou tentasse resolver pelo menos. Como você vê a importância do Estadão e de toda a imprensa nesse caso? Eu creio que toda a imprensa ajudou a- ajudou a pressionar, assim, como faz em todos os casos aí, tanto envolvendo a polícia como a justiça. É, Nesse caso, especificamente, eu creio que os próprios, a própria legião de fãs da vítima, através das redes sociais, já cumpriria esse papel de pressão. Eu creio que não fez tanta diferença como, por exemplo, no caso do rapaz, do estrangeiro que foi espancado o Moise, que foi espancado aqui na Barra da Tijuca, e ali ele era uma pessoa absolutamente desconhecida, uma pessoa sem mídia, ali sim a imprensa teve um papel fundamental, e de forma geral em todos os outros casos que não envolvem artistas. Como nesse caso a vítima era um artista, já com um certo número de fãs, enfim, já com um fã-clube, haveria de toda forma a pressão dessas pessoas pela elucidação do caso. Então, não creio que tenha sido tão decisivo, mas sempre há uma cobrança, até porque os jornais, a imprensa cobra de uma forma menos mais racional do que os fãs, né? Os fãs tendem a cobrar sem refletir, sem a racionalidade que é fundamental à imprensa. Você acredita que os familiares do MC Kevin e o próprio Kevin foram respeitados posteriormente à morte dele, tanto pela parte do público em geral que divulgava fotos do corpo, vídeos fortes do caso, como depois que ele caiu lá tem alguns vídeos, como na imprensa mesmo? Pela imprensa, em média, pela imprensa oficial, a imprensa que realmente tem padrões de cobertura, como é o caso do Estadão, eu tenho certeza que foi respeitado, sim. Existem veículos que são mais populares e acabam veiculando imagens, por exemplo, que são mais apelativas. Mas, de forma geral, me parece que, até onde eu acompanhei, a imprensa
não chegou a desrespeitar a vítima. É, quanto às redes sociais, as outras pessoas, os fãs e os curiosos, são. Aí não tem regras, né? A internet é uma terra, como a gente vê diariamente, é uma terra sem lei, ainda que alguma instituição tente regular as coisas, os próprios, é, os próprios donos da internet, o pessoal, os, os portais, os sites que vivem de cliques incentivam a publicação de coisas que atraiam a atenção e dentre essas estão elencadas aquelas imagens mais apelativas. Então, da parte dos usuários que não compõem a imprensa, o respeito é sempre duvidoso. Em geral, há desrespeito. Nesse caso específico, eu não acompanhei tanto a reação do público em geral, mas com certeza sempre há aqueles que exageram, aqueles que desrespeitam. Isso também varia conforme a avaliação da própria família, né? Às vezes, uma família com uma determinada formação se se sente ofendida com um nível de publicação e outras com outro nível, dependendo da própria formação da família. Tá certo. Você falou que no Estadão não teve nenhum desrespeito. Mas você acha que, dentre outros veículos jornalísticos, teve algum ponto negativo da imprensa? Tipo, vamos supor, sensacionalismo ou algo do tipo? Eu não acompanhei a fundo as demais publicações, acompanhei os veículos que estão no mesmo padrão do Estadão, como a Folha, o Globo, enfim, alguns sites, mas existem sites mais é, sites sensacionalistas que podem ter agido de forma a que a família se considerasse ofendida. Mas eu não sei avaliar porque eu não acompanhei essas publicações. Tá certo. Qual você acha que é a maior diferença de uma cobertura jornalística de um jornal de televisão para um jornal digital e impresso, como o Cidade Alerta e o Estadão? No caso do Cidade Alerta, há uma diferença de linha editorial também, inclusive, né? O tipo de matéria que o Cidade Alerta veicula é diferente dos temas, das pautas que o Estadão publica. Mas sempre há em termos por serem meios diferentes, também sempre há uma diferença fundamental aí, né? A TV vive de imagem, o que não tiver imagem perde força, enquanto o jornal impresso não depende disso, pode ter uma foto no máximo, mas mesmo se não tiver, a própria história em si, sendo interessante, é veiculada. Hoje a internet é importante para os jornais impressos também, tem o site, tudo, o portal, mas a informação em si, a história em si, continua sendo o fundamental, é, independente de haver imagem ou não. Para a TV, desde sempre, o que não tem imagem já começa começa sendo com uma probabilidade muito maior de ser descartado. Na TV, o que não tiver imagem fica por último. Então, há uma diferença nesse sentido.